Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Em estudos anteriores, nós identificamos 2 dos 3 poderes usados por Satanás para enganar a humanidade. Hoje veremos qual é o terceiro poder usado por ele. Em Apocalipse 16, versículo 13, a profecia aí de uma forma bem simples descreve essa tríplice união que será usada por Satanás. Vamos ler. Apocalipse 16, versículos 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós já identificamos quem é a besta da profecia, quem é o falso profeta e agora vamos ver quem é então esse outro poder, dito aí como boca do dragão. A Bíblia diz que dragão se refere a Satanás, como podemos ler em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então aí o dragão é um símbolo de Satanás. Mas esse poder aí fala com boca de dragão. Ou seja, fala como fala Satanás. E da boca de Satanás, a Bíblia nos diz que o que sai é apenas mentira, como está escrito no capítulo 8 de João, versículo 44, que diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A primeira mentira lançada por Satanás aqui nessa terra, nós encontramos em Gênesis 3, versículo 4, que diz: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. A primeira mentira, então, lançada por Satanás foi sobre a imortalidade da alma. E qual é a religião que apregoa a imortalidade da alma? Que faz oração aos mortos, que diz conversar, com os mortos? Nós sabemos que é o Espiritismo. Portanto, essa boca de dragão, esse poder que fala como Satanás, que profere mentira, e essa mentira, no caso aí, a imortalidade da alma, é então o Espiritismo. O livro Testemunhos Seletos, volume 2, a página 151, diz o seguinte: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então aí nós temos os 3 poderes aí se unindo: o protestantismo, como diz o texto, o romanismo e o espiritismo. Esses 3 poderes, a mando de Satanás, vão se unir e contrafazer as mensagens de Deus, as 3 mensagens angélicas. Essa união não vai acontecer repentinamente no final. Ela, na verdade, já está se formando. Os demônios operarão milagres, diz Apocalipse 16, versículo 14. E isso já está acontecendo. Satanás planeja dominar o mundo e inclui também as igrejas. O livro Grande Conflito, a página 561, diz: pouco a pouco ele tem preparado o caminho para sua obra-prima de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Em nossos dias, o espiritismo tem se apresentado sob mais de 200 formas diferentes, com o fim de atrair pessoas do mundo inteiro. Vamos ver aqui algumas dessas manifestações, as principais. Primeira, o espiritismo pagão. O Ocidente aqui tem sido invadido pelo Oriente, trazendo consigo muitos elementos espíritas.
A yoga, por exemplo, surgiu no Oriente e era uma forma de oração ao demônio. Muitas pessoas não sabem disso, não é verdade? A nova era também tem suas raízes que vão até Buda, que viveu por volta do ano 500 a.C. Satanás tem operado através das religiões tanto cristãs como nas não cristãs. O movimento carismático tem atraído, tem se infiltrado em quase todas as igrejas cristãs. E por outro lado, a nova era atraindo os mundanos e até mesmo alguns cristãos. Esse tipo de espiritualismo pode ser chamado de espiritualismo pagão, então. A segunda manifestação é o espiritualismo espírita, esse que foi lançado por Allan Kardec, e nas suas manifestações populares, como Umbanda, Candomblé e outros. A terceira é o espiritismo científico. Nele está incluída a parapsicologia, a telepatia, a psicocinose, a astrologia, a ufologia e outros mais. Quarta manifestação é o espiritismo religioso. Essa forma de espiritismo se manifesta principalmente no movimento pentecostal e neopentecostal. E, infelizmente, o carismatismo é um espiritismo disfarçado. O livro O Grande Conflito, a página 588, diz: imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. E também a página 464 diz: sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. E ainda a página 588, lemos também: mediante a agência do Espiritismo serão operados prodígios, os doentes serão curados, e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas, e como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada, e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. E continua a página 588 e 589 dizendo o seguinte: os romanistas que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja serão facilmente enganados por este poder operador de prodígios, e os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos, juntamente, aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo. Enquanto o carismatismo atrai, então, os cristãos, o espiritismo atrai os mundanos ou incrédulos. O espiritismo moderno surgiu em Nova York em 1848 e o movimento pentecostal na rua Azusa 312 em Los Angeles em 1906. E é por meio dessas duas agências que tiveram seu berço nos Estados Unidos que Satanás operará grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, como podemos ler em Apocalipse 13:13. E como ato culminante de Satanás, ele vai imitar, inclusive, a volta de Jesus, como nós podemos ler na página 624 do livro O Grande Conflito, que diz: como ato culminante, no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 a 15. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo. E então, seu pretenso caráter de Cristo alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando do seu nome. É este o poderoso engano quase invencível. Essas três agências de Apocalipse 16, então, na verdade, são espíritos de demônios que operam por trás.
Por essa razão, nos últimos dias, vai acontecer um crescimento muito grande do espiritualismo. E esse crescimento vai resultar em perseguição aos fiéis e tentarão enganá-los. O livro Grande Conflito, na página 599 e 600, diz: o último engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras. Pelo testemunho destas, toda declaração e todo prodígio deverá ser provado. Pessoa alguma, a não ser os que fortalecerem o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Como nós podemos ler aí então, nós estamos fazendo o correto, estudando as Escrituras, para que nós não sejamos pegos de surpresa, não sejamos enganados por Satanás. E ainda na página 560 diz: está iminente diante de nós a hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, versículo 10. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás opera com todo o engano da injustiça para alcançar domínio sobre os filhos dos homens, e os seus enganos aumentarão continuamente. Só logrará alcançar, porém, o objetivo visado quando os homens voluntariamente cederem às suas tentações. Os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, diz Apocalipse 3, 10. É a promessa do Salvador. Mais fácil seria enviar ele todos os anjos do céu para protegerem seu povo, do que deixar a alma que nele confia ser vencida por Satanás. Você que está buscando conhecer a verdade, Deus o ajudará nesse momento e você não será enganado. A graça de Deus é muito maior do que as necessidades de seu povo, agora e para sempre. Que Deus o abençoe.